Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos ao segundo vídeo desta segunda-feira e temos excelentes notícias. A gente tem conversado bastante aqui sobre a importância das eleições presidenciais americanas que ocorrem este ano, 2024. Se o Trump levar, isso melhora muito a situação da direita conservadora aqui no Brasil. E tem aqueles processos, né? Estavam tentando torná-lo inelegível por lá, assim como fizeram com o Bolsonaro aqui. Só que a Suprema Corte, por unanimidade, bateu o martelo e o Lourão tá elegível, pessoal. Vou trazer os detalhes aqui para vocês em breve, tá? Antes disso, duas outras notícias, pra gente sentir o gostinho da diferença, né? Entre o judiciário brasileiro e o judiciário americano. Vejam aí no canto da tela, o Marco Aurélio Mello disse que é errado o Bolsonaro ser julgado pelo STF. Por quê? Porque ele não tem foro privilegiado, ele é um ex-presidente da República, né? O certo seria ser julgado em primeira instância, como foi o Lula na época da Lava Jato. Mas é tanta coisa errada nesses julgamentos do Bolsonaro que a gente acaba esquecendo do detalhe principal, né? Nada disso deveria estar acontecendo. É tanta loucura nos processos, vazamentos, delações criativas, que a gente ignora o fato de que ele é um ex-presidente e não cabe ao Supremo julgar o Jair Bolsonaro. Mas está aí, né? O Marco Aurélio Mello trazendo isso à baila, né? Apontando aí para essa loucura. O Marco Aurélio Mello, que pelo jeito, né, já tem um bom tempo que eu enxergo as coisas dessa forma, depois que ele saiu do STF, ele começou a assumir uns posicionamentos bem coerentes. Pena que durante seu tempo lá na corte ele não agia dessa forma, né? Não sei, de repente quando você tá lá, você tem compromissos que são cancelados quando você deixa o STF, e aí você pode ser quem você é de fato, né? Ou então simplesmente ele amadureceu, né? Acho que deve ter sido isso, ele deve ter amadurecido. Então é isso, né, pessoal? A gente traz aqui para vocês tantos absurdos a respeito desses processos, investigações contra o Jair Bolsonaro, tudo isso praticado pelo STF, que a gente esquece do principal, né? Isso aí, o STF não é o palco para esses processos, não deveria ser, pelo menos, de acordo com a lei. Segunda notícia, pessoal, isso aí é de embrulhar o estômago, tá? Já trouxe aqui para vocês algumas matérias desse jornalista do UOL, né? O nome dele é Jamil Chadé. A princípio eu não sabia se era Chad ou Chadé, mas como ele é um socialista que mora em Genebra, na Suíça, né? A região ali onde falam francês, na Suíça, então é Jamil Chadé, né? E esse esquerda caviar resolveu publicar mais uma matéria usando a pior fonte possível. É pior até do que a fonte fantasma, tá? Ele está falando aí a respeito de um suposto documento da ONU que revelaria como Israel impede que a ajuda humanitária chegue a Gaza, né? Vamos ler um trechinho aí, rapidinho? Limitação de vistos a funcionários internacionais. Desalojamento de suas sedes históricas. Sede histórica realmente, né? Daqui a pouco vocês vão ver. Contas bloqueadas e até o confisco de mercadorias pela aduana. Essas são algumas das medidas que a ONU acusa Israel de adotar, vejam só, contra a Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos, a UNRWA. Ela mesma, pessoal, aquela agência da ONU, né, que Israel provou, né, com fotos, com vídeos, fatos, não tem como você refutar, né, que abrigava ali, a sede histórica dessa agência, abrigava em seu subsolo uma central de inteligência do Hamas, além de túneis, e fornecia energia elétrica, né, para essa estrutura. Como se isso já não fosse o bastante, né, pessoal? Foi comprovado que vários funcionários dessa agência da ONU participaram ativamente dos atos terroristas do 7 de outubro. Então, sabe, vários países tiraram financiamento da agência. O Brasil, na contramão do Ocidente Livre, aumentou o financiamento. Mas é uma agência completamente desmoralizada. Não tem crédito algum. E esse jornalista irresponsável, né, fica aí divulgando documento dessa agência como se isso provasse alguma coisa. Né? Ele é tão sabe, eu não quero usar termos aqui que possam me trazer problemas na justiça. Dissimular, vamos dizer assim, ele é tão dissimulado que ele não tem coragem de colocar na chamada da matéria o nome da agência.
se esconde atrás da ONU, que tudo bem, todo mundo já percebeu que de santo não tem nada, mas causaria muito mais impacto, né, e refletiria a realidade dos fatos se ele mostrasse o nome da agência. Mas tá aí, né? Impressionante como essa imprensa é canalha, pessoal. É muita canalice. Demais. Demais. Ô, Xadê, toda vez que você fizer isso, meu cara, mas toda vez que você fizer algo desse tipo e eu tiver acesso, eu vou fazer questão de te desmascarar. Mas não vai passar nenhuma, nem pensamento de mosquito saboado, tá, meu amigo? Porque o que você faz é tudo menos jornalismo. Agora vamos lá, vamos tratar do nosso tema principal aqui, que é o loirão elegível, né? Pessoal, a gente tem que fazer aqui um breve esclarecimento a respeito de como funciona o sistema político, o sistema judiciário, né, americanos, porque são completamente diferentes dos nossos, tá? Os estados lá têm muito mais independência do que os estados brasileiros. Eles têm leis próprias. Aqui no Brasil, o estado pode até ter sua lei, né? Mas no vácuo de uma lei federal. Vamos supor que exista um tema, sei lá, vamos regular o uso de bicicletas elétricas. Tá? Não existe nenhuma lei federal que trate do tema. Existe, tá, pessoal? Estou dando um exemplo aqui. Só que aí, né, os estados vão lá e criam leis estaduais para regular a atividade, o uso, né, das bicicletas elétricas. Só que aí, depois de um tempo, vem uma lei federal sobre o tema. E aí, pessoal, revoga tacitamente as leis estaduais. Né? A lei estadual pode até existir, mas apenas no vácuo, né, na não existência de uma lei federal. Nos Estados Unidos é completamente diferente. Os estados têm independência. O sistema eleitoral é estadual. Não é centralizado como aqui no Brasil. Não estou nem falando do TSE. Estou falando do sistema mesmo, sistema de votação. Tem estados que usam lá aquela urna eletrônica que imprime, tá, o voto, né? Teve estados americanos, né, tiveram estados americanos que usaram o voto via correio, outros não. Então muda. Por exemplo, na Califórnia você não precisa nem apresentar documento para votar. É o único estado que trabalha dessa forma. Né? O mesmo vale para a Suprema Corte. As Supremas Cortes estaduais que começam a tratar dos assuntos. Então, quando surgiram todos aqueles problemas nas eleições de 2020, cada um deles tinha que passar pela Suprema Corte estadual, onde aquilo havia ocorrido. Tá? Por isso a demora. Né? Na época, a Suprema Corte Federal, né, teve a oportunidade de mudar isso aí e trazer o julgamento das eleições para si. Mas a maioria considerou que não cabia, tá? Que tinha que manter a coisa como ela sempre funcionou. E assim foi. Né? Neste caso aqui, foi exatamente isso que aconteceu. Estado do Colorado, o Donald Trump foi considerado inelegível. E aí a coisa foi subindo, até que chegou na Suprema Corte. Né? Felizmente, nesse caso aqui, a coisa aconteceu mais rápido, né, do que lá na época das eleições de 2020. E aí a Suprema Corte, pasmem, por unanimidade, decidiu que o Trump é elegível, porque é uma questão ridícula. As alegações são ridículas. E aí vocês percebem a diferença entre a Suprema Corte americana e a Suprema Corte brasileira. Porque alguém... Peraí, unanimidade... Não tem ministro, né, que eles chamam de Justice nos Estados Unidos, de esquerda por lá, democrata? Lógico que tem um monte. A última que entrou lá é uma lacradora daquelas. Né? É praticamente uma Samia Bonfim, ministra da Suprema Corte americana. Só, pessoal, que a enorme diferença, nem a grande diferença entre as duas cortes supremas é a seguinte. A ideologia do ministro americano, do Justice americano, quando o assunto é técnico. Quando é uma pauta ideológica, né, se eles vão tratar, por exemplo, de aborto, se eles vão tratar de liberação de entorpecente, esse tipo de coisa, né, casamento homossexual, todas essas coisas, aí a ideologia entra em campo. Agora, quando a coisa é 100% técnica, aí, galera, a ideologia fica do lado de fora. E foi isso que aconteceu. Ao contrário aqui do Brasil, né, que a ideologia... o ativismo judicial permite que as leis sejam distorcidas, quando não ignoradas. Ou será que alguém acha que os justices,
que foram apontados pelo Partido Democrata não queriam tornar o Trump inelegível. Tudo bem, eles são minoria por lá, mas eles poderiam ter votado a favor da inelegibilidade do Donald Trump, acompanhar o entendimento da Suprema Corte Colorada. Mas não fizeram isso, agiram da maneira correta. Se assim fosse aqui no Brasil também, gente, era muito problema que a gente estava evitando, tá? Mas muito problema mesmo, como eu trouxe aqui para vocês a questão do Marco Aurélio. Para começar, o Bolsonaro nem julgado pelo STF deveria ser. Então a diferença é abissal, né? É abissal. Até porque a sociedade americana exerce um controle muito forte sobre a Suprema Corte, né? Se você comete uma ilegalidade, né? Se você permite que a ideologia suplante a técnica, né? A parte técnica de um julgamento, isso aí é explorado com muita força. E lá nos Estados Unidos tem muito mais mídia de direita do que nós temos aqui no Brasil, né? Porque lá é permitido mídias de direita existirem. Aqui no Brasil, né, é o que a gente conhece. Tá? Então, essa é uma excelente notícia. Donald Trump está elegível, ele está ganhando de lavada, né, as preliminares, né, para ser o candidato republicano. Perdeu o primeiro estado agora, que foi Washington, D.C., né, que assim, era o único estado em que ele poderia perder. Né? Perdeu, mas vai ganhar todos os outros, está ganhando tudo de lavada e será o candidato republicano à presidência da República este ano. Existe ainda a dúvida, será que o Joe Biden vai concorrer? Porque grande parte, né, do Partido Democrata não quer o Joe Biden, por motivos óbvios. Né? Ele está senil, ele está demente. Não tem energia. Já não tinha naquela época, já não tinha em 2020. E agora piorou demais. Não? Então pararam de dar os remédios dele, né, como um ex-médico da Casa Branca alegou. E quem entraria no lugar dele? Kamala Harris? Duvido muito. Né? Ela não tem a menor chance em eleições limpas contra o Donald Trump. O sonho de consumo dos democratas é se livrar do Joe Biden e colocar quem? A Michelle Obama, Big Mike, no lugar do Joe Biden. Né? Ela sim teria chances de ganhar do Donald Trump, não pelos motivos certos, mas tem muita gente ainda que se deixa enganar pela família Obama. Né? Venha quem vier. O importante para a gente, né, aqui no Brasil, é que o Donald Trump vença as eleições. Se você não assistiu ao vídeo que eu publiquei na sexta-feira, faça um favor a si mesmo e assista. É um que tem o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro e o Tucker Carlson na capa, né? A gente conversa sobre a entrevista que os dois deram ao Tucker Carlson. E também, no vídeo seguinte, tem eu comentando uma declaração do Paulo Figueiredo, que esteve com o Donald Trump no último CPAC ocorrido nos Estados Unidos recentemente, poucas semanas atrás. Teve uma reunião entre o Donald Trump, o Paulo e o Eduardo Bolsonaro. O Paulo não entrou em detalhes, mas disse que é uma questão pessoal. O Brasil se tornou uma questão pessoal para o Donald Trump. Será prioridade no governo dele restabelecer a democracia aqui no Brasil. Então, a vitória dele é fundamental para a direita conservadora se nós queremos realmente colocar o Brasil novamente nos trilhos. Tá bom? É isso. Lourão elegível, Donald Trump 2024, se Deus quiser, Bolsonaro 2026, pessoal. Que excelente notícia. Forte abraço, a gente se vê por aí.